Irmãs, nós temos um assunto especial para hoje. Eu não vou expor um texto como normalmente faço. Eu quero conversar com vocês mais no tom de palestra mesmo e menos de pregação bíblica. Então, eu não vou expor um texto, nós vamos passar por alguns versículos para aprender e nos debruçar sobre um tema, tá? Eu não quero me delongar muito, mas o assunto é muito pertinente para o nosso tempo e eu quero convidar você a atenção, então, para que esse tempo seja proveitoso para todos nós. O tema que nós demos para a reflexão dessa tarde é espelho, espelho meu. Você sabe de onde sai essa frase, não sabe? Nós somos muitos aqui, alguns criados e alguns, talvez mais tarde na vida, conheceram os contos de fantasia. Contos esses que numa geração passada embalavam o encanto feminino pelas princesas. A feminilidade era outra, era mais, embora robusta, clara e até mais requintada. A feminilidade contemporânea passa por muitas erosões e até confusões. Talvez a maior, melhor dizendo, questão do nosso tempo seja o que de fato é uma mulher. Eita, se um assunto desse pipoca no antigo Twitter, ou se de repente vai para o Instagram, imagina, o que é uma mulher? Você quer ver sua rede social pegar fogo? Puxa esse assunto. Nós vivemos um tempo de muita desconstrução, e até a desconstrução está se desconstruindo, está se desgastando. Há uma baixa no ímpeto da desconstrução moral. Ela está se cansando, e que bom, porque seremos talvez, aliviados por um tempo, de uma pressão nas artes, na cultura, nos filmes, nos livros, no jornalismo, na política e em tantas outras vertentes, de desconstruir velhos e bons costumes, velhos e bons padrões morais. Bom, mas volta para os contos de fada. Eu quero que você se lembre da Branca de Neve. Aliás, esse é um assunto polêmico, porque está para sair um remake, que é uma nova versão da Branca de Neve. Esse filme está sai, não sai, por conta de polêmica, justamente em torno disso tudo que eu estou falando para as irmãs aqui, né? Vai ser difícil falar só irmãs, viu, Marcinha? Mas está para sair um novo filme, e você se lembra que nos filmes de fantasia, normalmente tinha uma princesa, via de regra um príncipe e uma ameaça. Na maior parte dos filmes de princesa, foco esse da Disney, tínhamos sempre uma rainha má. Então, tendo uma princesa, tendo uma rainha má, ou uma ameaça, talvez um dragão, e um príncipe, com quem você se identificava mais na sua infância? A princesa? É tão óbvio assim? Dragão, ok, o Tito Dragão, está indo no caminho certo, meu filho. Muito bem. Qual que é a seu, Lia? Princesa também ela falou. Irmãs, com certeza. Mas isso lá na sua juventude. E agora? Continua sendo a princesa? Ou já dá para começar a aparecer a rainha má? E eu não estou falando de idade, não. Aliás, as rainhas más são, fora a Cruella, são lindas. A da Branca de Neve, inclusive, ela tem razão para se achar a mais bela do mundo. Mas como são as rainhas más? Via de regras cansadas, estressadas, mandonas, rabugentas, impacientes e autocentradas. E aí, continua parecendo a princesa? Pensa com calma. Você pode escolher, tem versões, tá? Tem focos diferentes na vilania aí de cada uma delas. Eu estou dizendo isso para vocês porque dificilmente, de fato, é um exercício óbvio, a gente se relaciona com os antagonistas ou com os vilões, mas a rainha má talvez seja mais nosso ponto de contato contemporâneo do que a Branca de Neve. A Branca de Neve é pura, ingênua, leve,
solidária. Ela é altruísta, ela não é autocentrada, ela considera as amizades, a vida dela é completamente despreocupada. Ela tem tempo para brincar com os passarinhos na floresta. Vou descer do condomínio, vou lá na pracinha, ver se tem passarinho para eu escutar o piado deles. Vou ver como é que são as plantas do meu bairro. Está se identificando ainda? Essa leveza, essa pureza, essa ingenuidade. Essa é a princesa de A Branca de Neve e os 7 anões. E quando nós somos apresentados em primeira mão para a rainha má, nós encontramos uma pessoa resolvida, que tem uma casa, e essa casa é um castelo, fruto de uma construção de vida. Ela é bem vestida, ela então chega diante de um espelho e um cômodo vasto que é o seu, e diz: espelho, espelho meu, há no mundo alguém ou alguma mais bela do que eu? E o espelho ali não é um mero reflexo, ele é mágico. E na sua magia, o que ele quer propor na história? Revelar o interior. E ele é conversador, ele fala mais do que deve. Porque a rainha é a rainha, lembra que é mandona? E ele um dia, então diz: hoje não, minha rainha, nesse dia existe uma mais bela que você. E é uma jovem, mas que na própria história não parece mais bela do que a rainha, nem mais pronta, nem mais resolvida. Certamente o sábio espelho estava falando de outra beleza. A história não nos mostra a beleza da Branca de Neve. A Disney já sabia fazer isso muito bem com os seus traços. A beleza era requintada, refinada. A Branca de Neve tem tons, tem curvas arredondadas desde o rostinho, no cabelo, nas roupas, que não era sinônimo de beleza. Você lembra da Cinderela? Ela tem traços finos. O desenho do vestido, o desenho dos traços tem linhas mais retas, mais delineadas. Nesse ponto já da animação, os traços mostravam já a maturidade da beleza feminina. A Branca não é colocada ali como alguém para mostrar a maturidade da beleza, mas a beleza por outro viés, o viés da pureza, o viés da ingenuidade num bom sentido, o viés do interior. E é isso que a história vai desenrolar, a beleza interior. Porque o padrão de beleza desse conto de fadas é a rainha má. E eu estou trazendo esse ponto para mostrar que talvez muitas vezes o problema que enfrentamos não é o problema do espelho. A rainha má não tinha um problema com o espelho. Ela olhava e estava satisfeita com o que via. Eu sou bela, eu sou linda. O problema da rainha má não era com relação a si mesma. Muitas vezes o nosso problema conosco mesmo não é um problema conosco. É um problema em relação ao outro. Desde cedo as crianças demonstram esse padrão de comportamento. Você tem 2 crianças em casa, 2 filhos pequenos, você sabe disso. O problema não é se um tem. O problema é se o outro tem e eu não. O problema é se o outro tem mais do que eu. Pegue 2 irmãos. Talvez muitas de vocês aqui já criaram 2 filhos ao mesmo tempo, ou mais de 2. O problema é não ter o picolé, ou é o outro ter? Muitas vezes o problema é que o outro está feliz demais. Muitas vezes o problema é que o outro tem mais do que eu. Não importa se ele ganhou também. Se o do outro for aparentemente melhor, acabou a alegria. Experimente, irmãos. Experimente. Chegue na sua casa com 2 crianças. Até os 12 anos de idade funciona. A não ser que você tenha aqueles adolescentes de 34, 35, dá para fazer o teste também ainda. Mas pegue 2 juniores, 2 crianças.
Eles estão em paz, no meio da tarde ali. Aí você fala o seguinte: eu não sei mais que menino dessa idade gosta. O que gosta? Sorvete, vai. Filhos, vocês estão em paz? Estão querendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Estamos aqui assistindo nossa Netflix, está em paz. Ok. Fulano, você quer comer alguma coisa? Não, estou bem, mamãe. Fulano, e você? Eu quero um sorvete. Você vai lá e pega e dá um sorvete para ele. Esse que não queria nada, acabou o dia dele. Porque o outro ganhou. É assim ou não é? Dizem que o sanduíche para ser repartido entre irmãos tem que ser na régua. Porque eles vão comparar. Ok, agora dá. Desde cedo o nosso problema nem sempre é conosco mesmo, embora nos pareçamos constantemente insatisfeitos conosco mesmo. É um paradoxo de nos amar demais e parecer nos odiar demais. Porque somos autocentrados ao mesmo tempo que estamos insatisfeitos com quem somos e como aparecemos. Somos insatisfeitos com a nossa aparência, insatisfeitos como a nossa beleza e ao mesmo tempo somos autocentrados. Dá para entender esse paradoxo? Faz sentido para nós? Mas ele é real e desde cedo. Porque desde cedo aprendemos a olhar para o lado e nos compararmos na régua do outro. Isso acontece e o Evangelho vem nos fazer uma guinada contrária a isso. O Evangelho nos convida desde cedo a tirarmos os olhos da transitoriedade da vida e alçarmos o olhar para a eternidade, porque a transição da vida, da história, dos nossos poucos anos de vida, estão apontando para a eternidade, de tal forma que podemos considerar, metaforicamente, que estamos atravessando uma ponte da história. É uma pequena ponte, mas nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. Nós vamos chegar do outro lado, e o outro lado é eternidade. Nós estamos avançando, uns mais rápido, outros mais lentos, mas nós estamos atravessando. E o Evangelho, considerando isso na vida, diz: vocês não podem parar na ponte. Se vocês por um momento tirarem os olhos da eternidade, vocês vão olhar para a ponte e a ponte vai parecer pequena demais. A ponte vai parecer assustadora, porque ela muitas vezes parece não fazer sentido e estar passando muito rápido. E a vida fica pequena, fica sufocante. Nossos defeitos, nossas frustrações começam a se tornar monstruosas, gigantescas. Por quê? Porque a história é curta demais para a gente não ser perfeita. A história é curta demais para eu e você não sermos perfeitos. Como eu vou desperdiçar a vida com esses defeitos, sem ter tudo o que eu quero, sem ter a vida do outro, sem ter a aparência do outro? Então, o Evangelho está nos chamando para lançar os olhos para uma perspectiva maior e menos sufocante. Só que nessa hora, eu tiro os olhos de mim mesmo. Eu tiro os olhos da ponte. C.S. Lewis, em um dos seus escritos, ele diz algo parecido. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. A ideia por trás desse pensamento tem muito a ver com o que eu estou introduzindo com as irmãs. Se nós colocarmos os olhos apenas nas coisas dessa vida, nós vamos morrer em ansiedade, porque nós vamos beber água salgada para matar a sede. Nós vamos nadar e não vamos sair do lugar, porque as coisas dessa vida são sinais para outra e não fim em si mesmas. A gente precisa chegar no Cristo do Evangelho para encontrar descanso e perspectiva, tirar os olhos do sufocamento e olhar para longe. Agora, existe sufocamento mais asfixiante do que olhar só para si? Do que todas as manhãs encontrar o seu objetivo num espelho e dizer: será que eu ainda sou a melhor? Será que eu ainda sou a mais bela? Será que há alguém melhor do que eu no que eu faço? Melhor do que eu no que eu sou? Melhor do que eu nas minhas qualidades? E talvez você está falando: pastor, eu não sou assim. Eu não sou vaidosa, eu nem me acho bonita. Isso não me pega. E eu quero conversar com você hoje outros tipos de narcisismos que nós podemos ter.
Outros tipos de olhar no espelho e se endeusar, se autocentrar como a rainha má. Não é só na beleza, mas existem outros tipos de exterioridades, coisas superficiais que podem estar fazendo morada no nosso coração de forma idólatra. E nós precisamos nos libertar disso, senão a gente não alcança a leveza do Evangelho. Senão a gente não alcança a leveza da perspectiva, da missão, do ir a um alvo maior do que si mesmo. Primeiro ponto é a gente diagnosticar esse vício em si mesmo ou em si mesma. Existe um vício em nós mesmos. E ele não necessariamente se evidenciará por questões de beleza, aparência ou estética. Pode se evidenciar de outras formas. Tem um livro do autor Larry Crabb, ele é um conselheiro cristão. Ele não escreve teologia profunda, não é esse o propósito dele, mas ele é um robusto conselheiro cristão, já de longa data os seus escritos, e ele tem um mais recente que é do seguinte título: Viciados em Si Mesmos. Tem um livro de mesmo nome que parece ser tão bom quanto, mas não é cristão, e ele analisa exatamente o mal do nosso tempo, que é o vício em si mesmo. Ambas as literaturas são complementares em diagnosticarmos que existe um repetitivo e insistente vício em si mesmo, e isso é um mal do tempo. Ele diz o seguinte: nós vivemos em uma época em que o bem-estar é a prioridade máxima. Queremos nos sentir bem e fazer o que nos faz felizes a qualquer custo. Nós começamos lá atrás com uma coisa chamada pay-per-view. Pay-per-view, pague para ver. Funcionava com filmes, com canal de futebol e algumas outras programações da TV. Depois veio a TV por assinatura. Depois veio o sanduíche do Subway. E por fim, a gente hoje consegue personalizar até a pessoa com quem a gente quer se relacionar. Não a pessoa, mas a gente vai no aplicativo e coloca a cor dos olhos, coloca o temperamento, o signo, coloca tudo lá. Nós começamos personalizar. Eu não estou dizendo que o último sim, mas eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si mesmas. Mas nós, na tecnologia que avança, na cultura que avança, na ciência que avança, a gente foi acostumando a ter mais conforto na vida e a pensar mais em si mesmo. A nossa época, a nossa era, é uma era de autovalorização no sentido de personalizar a experiência, não é verdade? Você escolhe o que você quer consumir, a hora que você quer consumir. Gente, se eu pegar a minha geração para a geração dos meus filhos, mudou muito o consumo de mídia, por exemplo. Eu tinha que correr, chegar da escola, porque 5 horas ia passar o Goku na televisão. E se eu não tivesse com a bunda no sofá, eu não assistia. Só no outro dia. Imagina eu explicar isso para o meu filho, que o programa que ele gosta tem hora para passar no dia. Sendo que ele já nasceu numa era em que existe o streaming de vídeo, de filmes e desenhos e tudo mais. A gente tem um acesso vasto, personalizado. Eu estou dando esse exemplo, mas eu poderia dar tantos outros. Em termos de conteúdo, de exposição, de cultura. Você pode ter uma biblioteca particular no seu telefone celular, pode ou não pode? E tantas coisas hoje. Eu estou falando sobre conforto, sobre bem-estar. Isso tem em maior ou menor grau a ver com vida financeira, mas de uma forma geral, a nossa cultura aprendeu a personalizar. Você escolhe que hora que a comida chega na sua casa. Você escolhe o jeito que vai ser a sua experiência do cotidiano. E nós então, talvez uma coisa pela outra, aprendemos a pensar em nós mesmos e no nosso bem-estar com prioridade máxima. Em algum grau isso está certo. Em outro ou noutra perspectiva, isso combate o Evangelho. Porque o problema aqui é que muitas vezes condicionamos
a nossa felicidade a esses pequenos objetivos de bem-estar, realização e autoimagem. Você já não percebeu que talvez alguma medida da sua infelicidade tenha a ver com pequenos alvos não alcançados? Pequenos alvos não alcançados. Talvez a sua ansiedade. Faz um diagnóstico. De onde vem a sua ansiedade? Se é que tem alguém ansioso aqui, né? Não sei. Talvez não tenha. Mas vamos supor que tenha. Imagine. De onde vem? De onde ela vem? De onde ela brota? Observe as pequenas insatisfações. Quais são elas? Quais os nomes delas? Veja o quanto delas não tem a ver com uma casca mais superficial da vida. E não com as coisas mais profundas. Porque via de regra, as mais profundas já foram supridas em nossa vida. Pare e pensa. Pare e pense que se a sua ansiedade não tem profundas raízes em coisas menos importantes do que as mais importantes. E a razão disso, minhas irmãs, é porque nós, com muita facilidade, aprendemos com Eva a tirar os olhos do Criador para viver. E no instante em que tiramos os olhos do Criador, sobra em primeiro lugar nós mesmos. Você se lembra como é que Eva caiu? Come, boba, emagrece. Não foi assim não. Funcionaria, né? Beleza, fala a verdade. É sem açúcar. Não foi assim. Eva era santa e nem brigava com a balança. Eva caiu quando a proposta foi a seguinte: o dia em que você comer, você será igual a Deus. Essa proposta foi recusável para Eva. Eva então se assenta na cadeira de Deus e fala: agora sim, eu me governarei, eu posso. Você quer falar de empoderamento feminino? Esse aqui é o primeiro e o maior deles. Ser igual a Deus. Não é ser igual a um homem poderosão. Não, é ser igual a Deus. Isso é poder. E Eva aceita a proposta. E naquele instante ela vira as costas para Deus. Come do fruto. E agora eu quero chamar a frase do Ray Stedman, que diz o seguinte: o dia em que o homem e a mulher comeram do fruto proibido e passaram a ser conhecedores do bem e do mal, eles começaram a se ver como Deus e a fazer o que Deus faz, ver a si mesmos como o centro de todas as coisas e a relacionar todas as coisas a si mesmos. Mas isso era uma mentira. O homem não é o centro de todas as coisas, nem pode ser. Fecha aspas. Mas é isso que o pecado nos conta de mentira. Que nós podemos e devemos ser o centro de todas as coisas. Eu disse para você que existiam outros tipos de narcisismo, não disse? Aliás, você conhece o conto de Narciso, certo? Eu quero relembrar o conto de Narciso para as irmãs. Esse é um conto de Ovídio, no livro 3, Metamorfose. É um conto grego, embora foi escrito em latim, mas ele diz o seguinte: Narciso, tão belo quanto desdenhoso, repelindo todo o amor que lhe era oferecido, vaga pelos bosques, desconhecendo o destino cruel que lhe reservava. Em meio a um prado, Narciso encontra uma fonte tão clara e pura que o mundo à sua volta reflete. Ali, ele se debruça para beber água cristalina e vê pela primeira vez a sua face. Encantado com o reflexo, ele sussurra: quem és que me cativas com tão doce olhar? Mas nenhuma resposta obtém, exceto o silêncio das águas. Apaixonado por si mesmo, permanece ali, fixo na imagem
que não pode alcançar. O amor que sente o consome, mas é amor impossível de realizar. A Deus, diz enfraquecido e pálido, ao reflexo que lhe devolve o mesmo olhar triste. Com sua última respiração, o jovem definha e seu corpo desaparece, dando ao lugar a uma flor de narciso. Tem uma outra versão, não é uma outra versão, mas tem um conto contemporâneo que responde a esse, que é a história, a fala, o diálogo entre as árvores do bosque com o lago. E as árvores falam assim: ei lago, como é que era Narciso? Diz por aí que ele era tão lindo. E o lago, pensativo e calmo, responde: sim, Narciso, me lembro do Narciso, mas não lembro de vê-lo, porque quando ali ele estava me contemplando fixamente, eu olhava nos seus olhos e me via refletido, e isso tão calmo me deixava. Veja se o problema não continua. O que nós vemos quando olhamos para a vida? Tem muita gente que comete o pecado de Narciso e não consegue ver nada além de si mesmo. Eu te disse que existem narcisismos que não tem a ver com beleza. Porque mesmo até a nossa feiura, a gente pode ser compulsivo nela e não conseguir enxergar nada além de nós mesmos. Mas você pode ser narcisista quando você não permite que ninguém discorde de você. Como é que você se sente quando te incomodam? Como é que você se sente quando não fazem as coisas do seu jeito? Quando as coisas não são do jeito que você prefere? Irmãos, eu estou falando isso de gabinete pastoral. Eu não vi casamento terminar por conta disso que eu vou falar, mas já vi um noivado terminar por causa de uma garrafa de Schweppes Citrus. Já. E não estou brincando. Por quê? Porque naquela casa não podia entrar refrigerante com açúcar. Sabe, é brincadeira, André? Muitas vezes nós temos um mundo tão próprio, tão apaixonado por nós, esse nosso mundo próprio, que nós não aceitamos nenhum ruído externo. Nenhuma opinião diferente, nenhuma visão diferente, nenhum jeito diferente. Quando discordam de mim, quando tem uma opinião diferente de mim, a forma como você lida com isso pode revelar narcisismo, pode revelar egocentrismo. Você não consegue enxergar a vida fora das suas próprias opiniões, fora do seu próprio jeito, fora da sua própria bolha. A vida tem que ser do seu jeito. O tempo ao seu redor tem que ser do seu jeito. Isso revela em nós narcisismo. Isso revela em nós o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado de Narciso. Assim como o Narciso, vivemos numa cultura que muitas vezes nos incentiva a valorizar a nós mesmos e as exterioridades mais superficiais ao máximo. Mateus 6,24 nos faz um alerta em contrapartida. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Você se lembra o contexto dessa passagem? Qual que era o assunto ali? O assunto ali era finança, dinheiro. Porque o dinheiro pode fazer com que a gente sirva, coloque toda a nossa paixão, empenho, tempo, dedicação em prol. E Deus está dizendo, isso pode ser um senhor na sua vida. Quando você presta contas, quando você leva os seus pensamentos em obediência àquilo, quando você vive ao redor daquilo, isso é obediência, subserviência, adoração, idolatria, é ter um senhor. E Jesus está dizendo, eu vim para ser senhor na sua vida. Se tem alguém que te demanda mais do que eu, esse é o seu senhor, não eu. Se tem alguém que você dedica mais amor do que a mim, esse é o seu senhor, não eu. Se tem alguém que faz com que você pense mais, se esforce mais, adore mais, louve mais, busque mais do que a mim, este é o seu Senhor, não eu. E talvez você não ame o dinheiro. Então esse versículo passa batido? De forma alguma. Nós podemos ter outras forças divinas em nossas vidas que não o nosso Deus.
Nós podemos ter senhores demandando de nós que nós nos curvemos, nos dobremos, vivamos em função de que não o Senhor. Podemos, pode ser trabalho, pode ser carreira, pode ser família, pode ser imagem, autoimagem, pode ser seu nome, pode ser seu marido, ou a falta dele. Avalie-se diante de Mateus 6. Olhe o seu coração. A ideia é que nós possamos olhar para o nosso olho olhando. Olha para você mesma, não para o reflexo do espelho, mas olha para onde o seu olho está olhando. Porque a gente pode se perder em nós mesmos e não perceber que estamos servindo a outros senhores, vivendo em função de outros amores. O mito de Narciso, ele é dramático e até um pouco pueril, mas ele nos revela que nós podemos paralisar a nossa vida porque não conseguimos olhar para o lado, não conseguimos enxergar nada além de nós mesmos. Nos fazemos nossos próprios deuses. A grande questão é, isso é mentira, e uma mentira nunca nos realizará plenamente. O que isso significa? Significa que insatisfeitos nós vamos continuar caminhando, e enquanto caminharmos satisfeitos, vamos buscar com mais voracidade, com mais profundidade, até que a gente desfaleça à beira do lago, frustrados. Até lá nossa ansiedade já nos mordeu, já arrancou pedaço, até lá nossa frustração já nos secou a vitalidade, já nos deixou irritadiça, agressivas, impacientes, tristes, depressivos. Isso tudo é o custo de não viver para Deus. Parece exagerado, né? Mas não é não. Agostinho de Hipona disse que nós temos um vazio em nós do tamanho de Deus. E nossa alma só repousará segura e descansada quando preenchida por algo do tamanho de Deus. Isto é, o próprio Deus. Nada mais poderá nos contentar do que descansar e sermos preenchidos por Deus. Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, ele diz o seguinte no capítulo 3: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Jesus está dizendo que haverá um tempo mais difícil do que outros por conta de estarmos autocentrados, por conta de termos no lugar de Deus nós mesmos. Esse narcisismo, seja ele intelectual, seja ele filosófico, seja ele religioso, seja ele pessoal, estético, social, cultural, seja qualquer for, onde é que você se pega, onde é que você cai na armadilha, onde é que você pega se idolatrando, se autocentrando. E é muito difícil distinguir isso nos nossos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. É o ar que a gente respira. Ama-te a ti mesmo, e se sobrar, dê um pouquinho para os outros, não é verdade? Se te faz bem, é bom. Assinado Satanás. Se te faz feliz, não pode ser errado. Já escutou isso por aí? Talvez você acredite nisso. Mas eu quero te dizer que felicidade é essa? Examine. Examine o que você acha que te faz feliz, porque essa felicidade foi prometida pelo Senhor e é diferente da do mundo, mas ambas propostas são por felicidade, caminhos completamente diferentes. Uma delas você morre, a outra não. Adivinha qual que é de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que se envergonhar de mim diante dessa geração adúltera,
eu me envergonharei dele quando voltar do Pai. Cuidado com quem você tem escutado, onde você tem depositado seus ouvidos, seus olhos, no que você tem confiado. Nós fomos criados para a plenitude, para ter o coração leve, não para ter uma vida fácil, mas estar com propósito, perspectiva longe e felicidade. Felicidade. A Bíblia fala em termos de felicidade e bem-aventurança para nós. Isso não significa que todos os nossos caprichos serão resolvidos e atendidos. Muito pelo contrário, muitos deles o Evangelho vai confrontar. E se nós nos recusarmos a sermos confrontados pelo Evangelho no que precisamos largar, nós vamos nos sufocar nessas instâncias, nessas áreas, seja ela qual for a que te pega. Marcos 8 nos adverte disso. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nisso reside o perigo de achar que somos autossuficientes, de que nos bastamos e de que vamos resolver o nosso problema. O Evangelho, quando nos fala tomar a nossa cruz, está dizendo que o caminho da felicidade, que o caminho da leveza, da satisfação e da larga perspectiva, livre do espelho, livre das amarras, é um caminho de depender do Senhor. Você consegue hoje depender do Senhor? Eu quero dizer que você precisa. Eu preciso. Cabe dependência aí na sua história? Tem que caber. Isso é tomar a nossa cruz. Depender dia a dia do Senhor. Depender do Senhor nessa esfera da sua vida. Salmo 16:11 diz o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Onde que tem isso tudo? De alegria, de delícias? A presença de Deus, na mão dEle. Mas se a gente não depender dessa mão, como que a gente vai desfrutar? Se na sua vida não cabe depender do Senhor, não cabe espaço para ter intimidade com o Senhor, não cabe espaço para você levar tudo em dependência dEle, deixar Ele orientar, como que você vai deliciar-se com essas delícias? Se você está tão ocupada resolvendo os seus problemas, correndo atrás deles e achando que é autossuficiente. O egocentrismo nos faz autossuficientes e o Evangelho denuncia isso em nós. Por fim, 1 Pedro diz no capítulo 3, versos 3 e 4, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vocês entenderam o que Pedro está falando? Você se considera bela de acordo com Pedro? Não é pelos brincos, não é pelo vestido lindo, é pelo espírito manso e tranquilo, é pelo espírito que se aquieta em Deus. Que contramão, irmãos, que contramão, irmãs, que contracultura, que subversivo é o Evangelho para a nossa cultura. Um espírito manso e tranquilo é belo diante de Deus. O autor da Branca de Neve estava pensando em Pedro nessa hora? Não sei, mas que encaixa como uma luva, encaixa. A Branca de Neve não é a mais bela, todo mundo sabe. Mas é, porque a vida fica mais doce convivendo com ela ao lado do que no castelo da Rainha Má. A vida do castelo não é tão bela, embora lá habite a mais bela de todas. Dá para entender o ponto? Eu quero então te perguntar, para as casadas, você tem embelezado a vida ao seu redor?
Você tem florido com beleza o seu lar, a sua própria história. Como que eu faço isso, pastor? Mansidão, dependência no Senhor, um espírito que se apega a Ele. E para solteiras, a mesma coisa, só não tem a parte do lar aí que estava relacionado ao marido e filhos. Mas é a mesma coisa. A sua história tem sido uma história bela, com a beleza que o Senhor aprova e cultiva? Ou você tem fixado os olhos em outras belezas, em outras buscas? Você tem gastado mais dinheiro, mais tempo, mais exercício, mais sentimento, tem sofrido mais, tem se alegrado mais, por que tipo de beleza na sua história? Eu arrisco dizer que dificilmente, infelizmente, eu escutaria uma resposta do tipo: pastor, a minha busca hoje, eu gasto meu tempo nisso, é isso que consome minhas alegrias, minhas frustrações, é isso que eu estou buscando, é por isso que eu estou pagando o preço, é isso que faz com que eu levante e vá para a vida. Eu tenho buscado ser mais bela diante do Senhor, sendo mais mansa, simples e mais íntima de Deus. Eu sei que é difícil achar uma resposta dessa, mas ela é altamente possível, porque o Evangelho nos diz: faça isso. Jesus Cristo pagou o preço para que isso seja verdade da sua vida. E isso vem confrontando tanto tipo de busca, tanto tipo de frustração, tantas alegrias falsas e tantas tristezas reais, porque nós temos buscado em fontes salgadas a beleza que o Senhor pode nos dar. A beleza interior, por mais piegas que isso possa parecer. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Esse é o ponto. O temor ao Senhor é louvável diante de Deus. Pensai, portanto, nas coisas lá do alto, como diz Paulo aos Colossenses. É assim que nós vamos encontrar a leveza do Evangelho, a beleza do Evangelho. Eu quero te convidar, por fim, então, a esse autoexame, a olhar para você, olhando para você. Sabe? Entra no quarto, entra no seu banheiro, enquanto você está se contemplando, e veja você, olhando para você. Com que olhar você tem feito isso? Com que alegria, com que tristeza? Qual sua busca? Quais são suas insatisfações? O que tem te contentado? Eu queria que o Evangelho te pastoreasse nessas perguntas, para que você se inconformasse com este século, mas deixasse o Evangelho e a palavra de Deus transformar a sua mente, para que você seja cheia do Espírito de Deus, e aos olhos de Deus alcance uma beleza que até hoje não alcançou, mas que é possível na sua história. Ou beleza essa que pode ser florida na sua história, aumentada, cultivada ainda mais. Mas eu queria te encorajar a fazer isso, para que as suas ansiedades sejam confrontadas, para que as suas inseguranças sejam confrontadas, e para que o seu coração seja abastecido com uma perspectiva larga, que olha e vê a eternidade, que olha e vê Deus na sua história. Você não pode se contentar com as coisas transitórias que perecerão. Tem alvos eternos que hoje estão debaixo das suas asas, debaixo dos seus cuidados. Lute por isso. Cultive o que é eterno na sua história. Deus tem te dado uma missão, uma vocação. Não vai ser tarde responder ao chamado de Deus e alcançar essa plenitude, ainda enquanto estamos atravessando aquela ponte. Vale a pena olhar para o depois da ponte, para viver a travessia. Que a eternidade,
abasteça os seus olhos e te dê sede pelo que é eterno, enquanto você está vivendo a transitoriedade da vida. Que Deus te abençoe com muito mais de Deus para a sua história. Deixa eu orar por vocês e pedir a bênção do Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai. Pai, talvez há muito do que nos arrependermos quando olhamos no espelho do Evangelho e não no espelho das nossas vaidades. E em todas essas áreas nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Nos convença, nos atraia, papai. Mas nos abasteça com o Senhor mesmo. Nos traga a beleza da tua palavra, da tua providência, do temor ao Senhor. Renove, ó Deus, essas irmãs queridas, à luz e ao frescor do Evangelho. Abençoe seus lares, porque o Senhor habita nelas. Como mulheres tementes ao Senhor, abençoe seu lugar de trabalho. Como um bom perfume de Cristo, que elas possam anunciar as virtudes do reino. Te peço pela criação dos seus filhos, se elas já os têm. Te peço pelos seus maridos, se elas os têm, ou se terão. Te peço pelos netos, pela influência que podem ser nos netos. Te peço pelas nossas irmãs que estão solteiras aqui na vida adulta, que o Senhor possa as abastecer no temor do Senhor, na perspectiva do reino, para que elas sejam um bom perfume de Cristo, nessa circunstância de vida. Por aquelas que estão viúvas, ó Deus, eu te peço que o Senhor as abasteça, as console com graça. Por aquelas que se separaram, eu peço que o Senhor seja suficiente na alegria, que haja dependência com temor e contentamento no Senhor. E em tantas outras instâncias da vida e circunstâncias, eu te peço temor e dependência, provisão do Senhor. Te peço por aquelas que te servem, que querem testemunhar de Cristo. Te peço pelos seus casamentos, te peço pelas suas vidas, pelo seu trabalho, que elas possam temer o Senhor, para olhar para o lado e encontrar pessoas a serem amadas. Que o Senhor as livre do egoísmo e do egocentrismo. Que o Senhor as livre, ó Deus, da vaidade sufocante, da necessidade de ser agradado a qualquer custo. Mas com o Espírito de Cristo, que essas irmãs e a minha vida sejamos abençoados com o Espírito de Cristo. No nome santo de Jesus.